Meu nome é Ana Carolina Borges Maia, sou do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Espectrofotometria nas regiões UV-Vis e Análise Multivariada como ferramenta para avaliação da água, parte 2. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Fabiana Aparecida Lobo. Os coautores foram Graziele Rocha dos Santos, João Felipe Martins da Silva, Aníbal da Fonseca Santiago e Gilmari Antônia da Silva. Embora o nosso planeta seja formado, em sua grande maioria, por água, a porcentagem disponível de forma direta para o nosso uso representa apenas 1%, que não é distribuído de forma uniforme no globo. A distribuição dos recursos hídricos no Brasil são subdivididos da seguinte forma. A região norte brasileira conta com 68% da disponibilidade hídrica, seguida pelo centro-oeste com 16%, a região nordeste com apenas 3%, a região sul e sudeste juntas somam 13% dessa disponibilidade. A distribuição desigual desse recurso, somada ao mau uso, tem resultado em escassez em determinadas regiões. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a qualidade das águas dos rios do Carmo, Casca, Doce, Gualacho do Norte e Piranga, por meio da espectrofotometria nas regiões UV-Vis, em conjunto com o emprego de ferramentas da estatística multivariada. Essa pesquisa foi desenvolvida por meio de campanhas mensais de 4 dias consecutivos. Foram estabelecidos 7 pontos distribuídos ao longo da região média da bacia hidrográfica do Rio Piranga. Para fazer as análises, as amostras foram coletadas em frascos âmbar, devidamente lavados, identificados e transportados em caixas térmicas com gelo. Todas as amostras foram conduzidas ao Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto e foram filtradas em membrana de celulose com porosidade de 0,45 micrômetros. Foi utilizado um par de cubetas de quartzo de 1 centímetro de caminho óptico para fazer a leitura. E foram obtidos os espectros de varredura das amostras na região UV-Vis de 190 nanômetros a 900 nanômetros, como pode ser observado no gráfico ao lado. A varredura na região do UV-Vis traz informações referentes ao comportamento em termos de absorção do analito que está sendo avaliado. Especialmente falando da água superficial, 2 grupos distintos e importantes são responsáveis pela variação da absorção na região do UV-Vis. O nitrato, que está presente na maior parte dos corpos d'água, ele é facilmente detectável na região de 205 a 220 nanômetros. O da matéria orgânica, que apesar de apresentar absorção em um vasto intervalo de comprimento de onda, descreve uma forma convexa situada entre 260 nanômetros a 270 nanômetros, podendo ser influenciados por valores de pH ácidos. A análise multivariada foi realizada através da análise dos componentes principais e optou-se por utilizar dados centrados na média, combinação linear das variáveis e utilizou o software MATLAB com auxílio do PLS do Box. Foram avaliadas as variáveis de qualidade da água pelos 10 meses consecutivos. Neste estudo, algumas variáveis foram avaliadas. A saturação de oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido é uma das variáveis mais importantes para a avaliação da qualidade da água. Entretanto, seu valor é influenciado por diversos fatores. De forma geral, os valores estiveram próximos ou acima de 100%, o que é satisfatório. Para a E. coli, o maior valor encontrado foi identificado no ponto 2, na campanha de agosto de 2019. Para o pH, de forma geral, os pontos avaliados apresentaram valores quase que constantes, e na grande maioria inferiores a 8. Como foi dito, foi aplicada a análise dos componentes principais aos dados espectrais obtidos. As 2 primeiras componentes explicaram juntas 99% da variância original dos dados, com destaque para PC1,
que sozinha conteve 80% da informação contida na matriz. Como pode ser observado no gráfico, as amostras tiveram uma clara distribuição em relação às estações secas e chuvosas, e foram destacadas 3 grupos que apresentaram padrão de comportamento diferente. O grupo 1, formado pelos 7 pontos avaliados nessa pesquisa e que foi coletado na estação chuvosa. O grupo 2, constituído pelos pontos 4 e 5. O ponto 4, localizado no Rio Piranga, e o ponto 5, localizado no Rio Gualache do Norte. E ainda podemos observar o grupo 3, formado pelo ponto 1, localizado no Rio Casca. Devido às características intrínsecas relacionadas à sazonalidade, optou-se por aplicar a técnicas aos dados separadamente, em função do período seco e chuvoso. Observando o seguinte gráfico, é possível perceber que a maior parte das amostras se apresentaram próximas uma das outras, configurando similaridade. Alguns pontos tiveram padrão diferente dos demais, como identificado no gráfico. Essa variação está relacionada ao comprimento de onda, e foi observado que as absorções foram mais intensas abaixo de 220 nanômetros. Se tratando de águas superficiais, a região de absorção de espécies relacionada ao nitrato e a presença de matéria orgânica. Assim, a distribuição dos grupos pode estar relacionada com uma maior diluição para os grupos 1 e 2 e a menor para os grupos 3 e 4, uma vez que ao final do período seco, mês de outubro, ocorreu algumas precipitações. Esse gráfico apresenta a distribuição das amostras no período chuvoso. E assim como no período seco, juntas, as duas componentes principais explicaram 99% da informação contida na matriz de dados. Avaliando a distribuição das amostras que foram coletadas no mês de novembro, é possível perceber que elas apresentaram uma tendência de concentração e menor similaridade comparada com as demais. A região central do gráfico também apresenta similaridade e representa as amostras coletadas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Esses meses são marcados por intensas precipitações e, consequentemente, contribuem para um ambiente que podem favorecer a diluição de substâncias. As amostragens realizadas no mês de março também apresentaram um padrão distinto. Esse padrão pode estar relacionado com o fim do período chuvoso. Esse estudo permitiu aferir de forma concisa que o monitoramento da qualidade da água é uma importante ferramenta para a compreensão dos fatores naturais e antrópicos responsáveis pelo comportamento e degradação dos compartimentos fluviais avaliados. Também é importante destacar que a varredura na região UV foi definitiva nas avaliações temporais, na medida que as amostras se distribuíram de acordo com o menor ou maior volume de precipitação. O estudo das tendências espaciais e temporais forneceram informações essenciais para o manejo correto das águas, uma vez que as ações devem ser orientadas com a necessidade de cada recurso. Essas foram as referências utilizadas em nosso trabalho e esses são os nossos agradecimentos.